Fala galera, esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações. E se você gostar desse vídeo, ao final, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje vamos fazer um verdadeiro raio-x sobre o futebol do Equador. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! O Equador é um país sul-americano banhado pelas águas do Oceano Pacífico e que faz fronteira com países como Colômbia e Peru. Essa produção, viu? Esse staff me deixa com estafa. Junto com o Chile, são os únicos dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. A capital do país é a cidade de Quito, localizada a 2.850 metros acima do nível do mar. Porém, a maior cidade do país é a cidade litorânea de Guayaquil. As terras do atual Equador eram habitadas em meados do século XV pelos Incas, até que por volta de 1530, aproveitando um conflito de poder entre os irmãos Atahualpa e Huáscar, os espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, se apossaram das terras que passaram a fazer parte do Reino da Espanha. Quase 3 séculos depois, os equatorianos aproveitaram a invasão napoleônica à Espanha e conquistaram a independência do país, que por 7 anos ficou fazendo parte do que era chamado como Gran Colômbia, antes de surgir em 1830 a República do Equador. A primeira bola de futebol que chegou ao Equador foi trazida por Juan Alfredo Wright. Será o tataravô de um ex-árbitro de futebol que tanto ajudou um time carioca aí ao longo da história? Torcida do Galo que o diga. Em 1899, foi fundado o primeiro clube de futebol do país, o Guayaquil Sport Clube, que ainda continua ativo, porém em divisões inferiores do futebol do país. Parece no cinema, você tá assistindo o filme e aquela zona de batatinha. Calma. O campeonato equatoriano de futebol é disputado desde 1957 e o maior campeão é o Barcelona. Não é este. É este. Estou falando do Barcelona de Guayaquil, que já levantou a taça em 15 oportunidades. Seguido de perto pelo Emelec com 14. O quê? Emelec. Ah, leleque, leque, 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 leque. Ah, leleque, leque, 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 leque. Emelec nada mais é do que a sigla de Empresa Elétrica del Equador. É sério? Eu pensava que era um funk. Em terceiro lugar vem o El Nacional de Quito, com 13 títulos. Em quarto lugar aparece a Liga Deportiva Universitária de Quito, com 11 conquistas. Sempre Quito! O Deportivo Quito venceu 5 vezes. De novo Quito! Tem pessoas na produção que não têm maturidade suficiente para escutar a palavra Quito sem rir. Olha pra aí. E outras equipes venceram apenas uma vez. Oh, coitado. Como o Deportivo Cuenca. Cueca? Cuenca. Ah, tá. O Olmedo, o Everest e o Delfim. Nem começou, né? Já deu fim, né? Que foi campeão em 2019. Então respeite o Delfim. Delfim parece o nome do avô da gente. El Nacional e LDU fazem o chamado Clássico Quitenho, enquanto que Barcelona e Emelec fazem o Clássico del Astillero, que é o nome do bairro de Guayaquil onde as equipes tiveram origem. O campeonato equatoriano de 2020, que está paralisado por causa do coronavírus, conta com 16 equipes. O Técnico Universitário, a LDU de Quito, a Universidade Católica, o Macará, o Guayaquil City, o Independiente del Valle, Barcelona de Guayaquil, Muxuc Runa, El Nacional, Orense, Emelec, Deportivo Cuenca, Olmedo, LDU de Porto Viejo, Aucas e Delfim. Em 2019, pela primeira vez, a Federação Equatoriana de Futebol
organizou a Copa do Equador, um torneio que reúne times das 3 principais divisões do país. E seu primeiro campeão foi a equipe da LDU, que nas finais derrotou o time do Delfim. O jogador mineiro Gabriel Marques, do Barcelona de Guayaquil, é o único brasileiro jogando atualmente no Equador. Ele foi revelado pela Ponte Preta e também jogou no Atlético Paranaense e no Paraná Clube, além de River Plate e Nacional, ambos do Uruguai. E a batatinha tá a fogo aqui. O Brasil é um grande importador de jogadores equatorianos. Polo Carreira, do Fluminense, em 1966, foi o primeiro jogador do Equador a jogar em terras brasileiras, e depois dele vieram vários outros, como Quiñones, do Vasco da Gama, em 1990, Reasco, do São Paulo, de 2006, Guerron, do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, de 2010, Eraso, do Flamengo, do Grêmio e do Atlético Mineiro, de 2016, Casares, atualmente no Atlético Mineiro, Arboleda, atualmente no São Paulo, e vários outros que também podem ser citados. Se no seu time joga ou já jogou algum jogador equatoriano, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber. O futebol do Equador chegou bem perto de vencer a Taça Libertadores da América em 2 oportunidades. A primeira foi em 1990, quando o Barcelona de Guayaquil perdeu a final para o Olímpia do Paraguai. E em 1998, quando o mesmo Barcelona de Guayaquil perdeu as finais para a equipe do Vasco da Gama, de Carlos Germano, Mauro Galvão, Juninho Pernambucano, Donizete e Luizão. Mas em 2008 a coisa foi diferente. Que diga a torcida do Fluminense. A LDU se tornou o primeiro time do Equador a vencer a Taça Libertadores da América. Na primeira fase, a LDU se classificou em segundo, num grupo que ainda tinha o Fluminense, o Arsenal Sarandí da Argentina e o Libertad do Paraguai. No caminho até a final, a LDU deixou para trás times como os argentinos, Estudiantes e São Lourenço, além do América do México. Nas finais, o adversário seria o Fluminense, que nas semifinais havia eliminado o Boca Juniors da Argentina. Jogando no estádio La Casa Blanca, em Quito, o Fluminense sentiu os efeitos da altitude e perdeu pelo placar de 4-2. Para o jogo da volta no Maracanã, o Fluminense precisava de 3 gols de diferença. O Fluminense venceu o jogo por 3-1, o que levou o jogo para os pênaltis. A LDU venceu nas cobranças de pênalti e conquistou o título inédito da Libertadores. A LDU, com isso, ganhou o direito de disputar o Mundial de Clubes da FIFA. O time bateu o Pachuca do México, campeão da CONCACAF, na fase semifinal. Mas o time caiu na final diante dos ingleses do Manchester United. Em 2016, outro time do Equador chegava à decisão da Libertadores, o Independiente del Valle. Porém, o time sucumbiu na final diante do Atlético Nacional da Colômbia. Quando o assunto é Copa Sul-Americana, o futebol do Equador possui 2 títulos. Em 2009, a LDU, que em 2004 havia chegado às semifinais, chegava à decisão após eliminar times como o Libertad do Paraguai, os argentinos Lanús e Vélez Sarsfield e o River Plate do Uruguai. Adivinha quem foi o adversário da LDU na final? Ele, de novo, o Fluminense. Pô, cara, de novo, cara! O Flusão queria dar o troco da final da Libertadores do ano anterior. Mas no jogo da ida em Quito, sempre Quito, o time carioca levou um humilhante 5-1. Dizem que foi a altitude, não sei. Você não é tão bom assim, é um fracassado. No jogo da volta no Maracanã, o Fluminense venceu por 3-0. Mas foi pouco para tirar o título da LDU, que conquistou 2 títulos internacionais em 2 anos seguidos. Em 2010, a LDU chegou na fase de semifinal, mas caiu diante dos argentinos do Independiente. Em 2011, o time conseguiu chegar na final, mas não conseguiu superar os chilenos da Universidad de Chile. Em 2019, foi a vez de outro time equatoriano conquistar o título, o Independiente del Valle, que deixou para trás times como o Unión Santa Fé da Argentina, a Universidade Católica do Chile, o Caracas da Venezuela, o Independiente da Argentina e o Corinthians. A final foi jogada em campo neutro, em Assunção, capital do Paraguai, diante do Colón da Argentina. E o Independiente del Valle venceu pelo placar de 3-1.
Gols de León, Sánchez e Dahomey para o time equatoriano. 1925 foi o ano em que surgiu a Federación Deportiva Nacional del Ecuador, precursora da Federação Equatoriana de Futebol, que no ano seguinte se filiou à FIFA. A seleção do Equador já disputou 3 Copas do Mundo. Na estreia em 2002 na Coreia e no Japão, o time não passou da primeira fase. Derrotas para Itália e México e vitória diante da Croácia puseram fim ao sonho de avançar de fase. Mas em 2006 a coisa foi diferente. Foi o ano da Copa do Mundo da Alemanha, e os equatorianos tiveram o azar de caírem no grupo dos anfitriões alemães, além de Polônia e Costa Rica. O Equador estreou vencendo a Polônia por 2-0, gols de Tenório e Delgado, e na segunda rodada voltou a vencer, desta vez a Costa Rica por 3-0, gols de Tenório, Delgado e Caviedes. A derrota por 3-0 para a Alemanha na última rodada não impediu a classificação do Equador às oitavas de finais, onde teriam como adversária a seleção da Inglaterra, que venceu pelo placar de 1-0. Em 2014, no Brasil, o Equador perderia para a Suíça por 2-1 no Estádio Nacional de Brasília. Venceria Honduras por 2-1, com 2 gols de Valência na Arena da Baixada em Curitiba, e empataria sem gols com a França no Maracanã. Apesar do desempenho razoável, o Equador não conseguiu avançar de fase. O Equador nunca venceu uma Copa América. O máximo que alcançou foram 2 quartas colocações, ambas jogando em casa nas edições de 1959 e 1993. Mas a seleção equatoriana tem um título muito especial e ele foi conquistado aqui mesmo em nosso país. Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. O Equador esteve no grupo A, ao lado do anfitrião Brasil, Honduras e Costa Rica. Seleção brasileira, jogando em casa, contra adversários teoricamente mais fracos. Mamata, né? Não! A seleção brasileira que disputou aquela competição foi a base da seleção brasileira sub-17 e era treinada pelo técnico Lúcio Niso. Talvez você não o conheça, mas até aquele momento, Lúcio Niso já acumulava 18 anos de carreira comandando equipes de base, como Madureira, Botafogo e Fluminense. Profissionalmente treinou o Al Raed da Arábia Saudita, Cabo Friense, América do Rio, Boa Vista e Goitacás. Até que em 2015, o treinador Lúcio Niso conheceu o mundo do crack. Não, ele não virou um dependente químico. Ele se tornou treinador do Clube Recreativo Atlético de Catalão, Craque de Goiás. Eu acho que esse time deve jogar na Arena Cracolândia. O Brasil tinha nomes como o goleiro Renan, do Atlético Mineiro, hoje no Sport em Lisboa. O lateral Bruno Colasso, do Grêmio, hoje no Paysandu. E o atacante Lulinha, do Corinthians, hoje no Júbilo Iwata, do Japão. O time era bom, mas passou o vexame ao ser eliminado dentro de casa no Maracanã para o Equador, na primeira fase. O Equador havia empatado em 1-1 com a Costa Rica e vencido Honduras por 3-2. Na última rodada, o Brasil precisava vencer, mas o Equador venceu pelo placar de 4-2 e avançou às semifinais, onde teve como adversária a seleção da Bolívia, que foi vencida pelo placar de 1-0. A final foi em 27 de julho de 2007, no Maracanã, contra a surpreendente Jamaica. E os equatorianos faturaram a medalha de ouro após baterem os jamaicanos por 2-1, com gols de Monteiro, hoje no West Bromwich Albion da Inglaterra, e Zura, ex-San Jose Earthquakes dos Estados Unidos. Atualmente, a seleção do Equador é comandada pelo holandês Jordi Cruyff, filho do lendário Johan Cruyff da Holanda dos anos 1970, e possui jogadores como o goleiro Ortiz do Emelec, o zagueiro Palacios do Los Angeles FC dos Estados Unidos, o meia Sornosa, ex-Corinthians e hoje na LDU, e os atacantes Plata do Sporting de Portugal e Estrada do Toluca do México. Nos últimos anos, a glória de maior artilheiro da história do futebol do Equador vinha sendo creditada ao ex-atacante Agustín Delgado, que atuou entre 91 e 2010. Porém, em novembro de 2019, o atacante ainda ativo Ener Valencia, do Tigres do México,
marcou um gol no amistoso do Equador contra Trinidad e Tobago e igualou a marca de 31 gols marcados que pertencia unicamente a Agustín Delgado. E tudo indica que Ener Valencia será o novo maior artilheiro da história do futebol do Equador. Delgado foi o primeiro jogador do seu país a jogar na Inglaterra, quando em 2001 foi contratado pelo Southampton, onde passou 3 anos. Em 2010, Delgado encerrou a carreira de jogador para seguir como presidente de um simpático clube da terceira divisão do Equador, com um nome bem peculiar: o Clube Deportivo Valle del Chota. Se você acha que Valle del Chota é um nome estranho para um time de futebol, é porque talvez você nunca tenha ouvido falar no Bonita Banana Futebol Clube, que surgiu em 1977, mas que foi extinto apenas 10 anos depois. Imagina no jornal: Bonita Banana jogará domingo no Valle del Chota. Até hoje, Brasil e Equador já se enfrentaram 32 vezes, com 26 vitórias do Brasil, 4 empates e apenas 2 vitórias equatorianas. O primeiro duelo aconteceu na Copa América de 1942, que foi realizada no Uruguai, e o Brasil venceu pelo placar de 5-1. As únicas 2 vitórias do Equador sobre o Brasil aconteceram pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e ambas no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito. Em 2001, Agustín Delgado, na época no Necaxa do México, fez o gol da vitória sobre o Brasil. Já em 2004, o gol da vitória do Equador foi marcado pelo atacante Edson Mendes, na época jogador do time mexicano Santos Laguna. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era fazermos um verdadeiro raio-x sobre o futebol do Equador. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative o sininho das notificações para ser alertado sobre novos vídeos. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, deixe aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!